Só o servo do Senhor. Senhor, eu quero colocar o teu filho, Pai, o teu escolhido, qual o Senhor escolheu para estar ministrando no dia de hoje. Deus usa ele como instrumento, como canal de bênção, para falar conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, para aquilo que sair da boca dele, o Senhor vai se responsabilizar. Fala conosco, Espírito Santo. Fique em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda, Senhor. Senhor a todos. Pode se assentar, por favor. Responsabilidade muito grande. Eu quero agradecer a oportunidade, aos nossos líderes pela confiança. Mais uma vez estar aqui diante da tribuna, que é uma coisa muito séria. Eu já disse das outras vezes e vou falar de novo. O frio na barriga dá e as pernas elas estremecem. Quero dizer para você que não te julgo pelo fato de muitas vezes você chegar em cima da hora, né? Mas eu quero te dizer que, como eu estava conversando com os irmãos, que o culto ele começa cedo, sabe? Você chega aqui cedo, você já sente a atmosfera do Espírito Santo. E você vai se envolvendo, e vai se envolvendo, e quando você vê, você está tomado por tudo isso. E não é para nós. É para Ele. Aleluia! Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 53. E nós vamos ler apenas um versículo. Eu vou tentar ser breve. Eu confesso para vocês que a bispa me conhece, sabe que eu gosto de falar, mas eu vou tentar resumir aqui no máximo. Isaías 53, verso 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Talvez não seja essa a palavra que você esperava ouvir aqui nessa noite. Aleluia! Mas logo de início eu quero te fazer uma pergunta. Qual o motivo, qual a causa de eu estar aqui e de você estar aqui? Muitas vezes a gente não se dá conta, sabe por quê? Porque a gente entra por essas portas somente para pedir. Poucas são as vezes que você vem para agradecer. Só que o principal agradecimento é por isso aqui. Olha. Essa imagem aqui, ó. O profeta lá atrás, ele profetizou tudo isso aqui, ó. Sabe, não é eu que tenho que aparecer, não é você, não é o irmão, não é a irmã, não é o grupo. É isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque é isso aqui que vai salvar. É isso aqui que transforma. E para chegar aqui, tem uma série de circunstâncias que começa lá, narrado nos livros dos evangelhos, em Mateus 26. Jesus vai para o Getsemane orar. Leva 3 amigos, 3 discípulos mais chegados. Chega lá, os 3 abandonam ele. Ele vai e vem, e eles estão dormindo. Pô, mas vocês não conseguem orar comigo? Só que naquele momento, ali, Getsemane significa o monte que se espreme. Era onde era exprimido as azeitonas, que são o fruto da oliveira, para tirar o mais precioso líquido da época, que era o azeite. E Jesus passou a ser exprimido, porque suou lágrimas de sangue, ele suou sangue, ele derramou sangue já ali.
Uma a cada 10 mil pessoas, uma a cada 10 mil pessoas passa por aquilo que Jesus passou lá no monte. E uma série de circunstâncias vão ocorrendo. E aí vem, eu vou abreviar, aí vem o discípulo do beijo, que não foi bem um beijo, né? Porque o estudo diz que foi um abraço caloroso, como se fosse de um amigo, mas um amigo que ia entregar esse outro amigo à morte. Judas chega lá e fala: é esse aqui, o que foi vendido. E ele começa todo um processo que vai passar por 7 julgamentos. E começa mais ou menos por volta das 9 horas da noite. E aí eu pergunto para você, muitas vezes você chega aqui 7, 7h30, você levanta, você senta, você bebe água, você vai ao banheiro, te dá uma inquietação. Só que esse processo começou às 9 horas da noite. E ele vai se arrastando. 9 horas, Jesus ora. 22 horas, ele entrega o dia. 23 horas, Judas chega. Meia-noite ele é preso. Aí começa todo o processo para chegar aqui, ó. 7 julgamentos. Aí ele vai perante Anás, perante Caifás. Vem uma outra circunstância que eu não vou entrar no detalhe, depois você lê ali de Mateus 26 em diante, que a gente já conhece que Pedro nega Jesus. Aí veio o julgamento mais esquisito, mais diferente, mais errado. Para quem já estudou aqui direito sabe que o julgamento de Jesus foi totalmente arbitrário. Vem o Sinédrio, que não pode se reunir de madrugada, mas se reúne, que vai todo contra as leis da época, as leis romanas, que um condenado ele não poderia ser julgado e condenado em menos de 24 horas, e esse processo aqui dura 18 horas. Mas eu quero te dizer quais eram os motivos da crucificação. Jesus era um preso político, porque ele incomodava na época os fariseus, os escribas, os anciãos, os sacerdotes. Ele incomodava todo mundo, porque ele pregava um reino de paz, que era contrário a tudo aquilo que o Império Romano fazia. Então era interessante para que eles eliminassem Jesus. E não é coincidência, porque naquela época, perto da festa da Páscoa, escolhia-se: solta esse ou solta aquele, e calhou de estar Barrabás ali na situação. Mas todo esse processo vai desenrolando, e fala aqui em Mateus 27, fala a respeito do 26, no final fala a respeito do julgamento, após Pilatos, todas as histórias que vocês já conhecem. Só que, como o tempo é curto, eu quero me ater aos detalhes. Como eu falei, Jesus suou sangue no Getsemane. Aí depois ele vai até Pilatos. Aleluia. Ele é chicoteado. 39 chicotadas. Porque a lei romana não permitia que se desse 40. E aí, para não se perder, o pessoal batia 39 vezes. Só que esse chicote, não sei se você sabe, esse chicote era feito de tiras de couro. Ele possuía ossos, esferas de ferro. Só que quando esse chicote batia na carne, ele rasgava a carne. E ele ia entrando.
e os vasos sanguíneos eram rompidos, e o sangue ia se esvaindo. O condenado ali no meio tinha o carrasco que batia. Não é simplesmente amar, é um amor diferente. É um amor de Deus, porque Deus mandou o seu Filho para passar por tudo isso por mim e por você. Depois de todo aquele processo, os 7 julgamentos, né, Jesus foi levado para um lugar chamado pretório, era um auditório, e ali estavam os soldados romanos. Agora imagina só, sabe, hoje é um domingo para você refletir. O soldado romano não era pequeno naquela época. O soldado romano, ele foi lá, depois de ter Jesus muito apanhado, ele colocou um manto escarlate, que é um manto vermelho, que provavelmente era uma das capas dele em cima de Jesus, e fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça do teu mestre, do teu salvador, daquele que você hoje prega e diz que é o Senhor da sua vida, e pegaram uma vara e deram uma vara na mão dele, e falaram: eis aqui o rei dos judeus. Debocharam do teu Senhor, sabe, e pegavam aquela vara e batiam na cabeça dele, mas batiam. Se você acha que acabou, sabe, os espinhos, eles iam entrando no couro cabeludo, essa é uma parte sensível, e vai machucando cada vez mais, e sangrando cada vez mais. Depois disso, veio um processo até o Gólgota. O Gólgota, Monte Caveira, não era um lugar tão alto assim, era um lugar de uma altura mediana, e era no caminho, para que todos passassem e vissem, porque assim, naquela época, não foi só um condenado a esse tipo de morte, foram vários. Só que no final você vai ver a diferença desse condenado à morte. Pegaram uma trave, que é a parte superior da cruz, que ela tem mais ou menos uns 30 quilos, porque a outra parte já estava lá, e os ladrões já estavam lá, todo aquele processo. Quando chegaram no Gólgota, arrancaram de novo as vestes, aquele manto. Você se lembra quando você era criança, e você corria na rua, que você machucava o seu joelho, e aí vinha sua mãe toda cheia de boa vontade, pegava aquele mertiolate, que aquilo doía mais do que tudo na vida, só de colocar já doía. Aí ela passava o mertiolate e punha gaze em cima. Olha que beleza. Só que o problema não era na hora de pôr o mertiolate e pôr a gaze, o problema era na hora de tirar aquilo ali. Agora imagina o teu Senhor, depois de ter sofrido tudo aquilo que ele apanhou, eles foram lá e arrancaram o manto e deixaram ele só com a parte de baixo. Dói, não dói? Imagina. Se você acha que acabou, tem mais. Nesse momento vem o soldado romano e deita Jesus na trave, porque, como eu falei, a outra parte já está lá. E aí ele vem com longos pregos de aproximadamente 20 centímetros. Muitas das vezes nós vemos algumas imagens e temos a impressão que o prego foi na palma da mão. Não foi. Sabe por quê? Porque o romano, ele era estudado, ele sabia como judiar. No meio do teu pulso passa um nervo que chama nervo mediano. Esse nervo, ele vai do pulso até o teu ombro.
ali, ó, roçando. Não rompeu e ficava ali, marcando a dor. E se você acha que acabou, começaram a levantar o Senhor naquele poste. Aí vem a parte das pérolas, porque assim, até nisso eles economizaram, eles deram um prego em cada pulso e usaram, dizem os estudiosos, que o terceiro prego juntou-se os dois pés em pernas flexionadas e prendeu os dois pés. Olha, irmão, talvez não seja essa a palavra que você esperava ouvir, mas muitas das vezes você não escuta, sabe por quê? Porque são poucos aqueles que obedecem. Anunciai a minha morte até que eu venha. Porque você tem que anunciar que Jesus morreu e sofreu e passou por tudo isso aqui. Não foi só por mim, não foi só por você, foi por todos que estão lá fora. Nessa posição, Jesus passou 3 horas. Pouco a pouco, os músculos do corpo eles foram ficando rígidos. E você sabe que o nosso pulmão ele funciona de uma maneira que ele se movimenta a ponto de trazer o ar para dentro e botar o ar para fora. Agora imagina o teu Senhor nessa situação, todo ensanguentado, flagelado, sem conseguir respirar. Aleluia, Jesus. Só que mesmo assim, em meio a dores, feridas, câimbras, sede, porque tentaram dar um analgésico para ele, porque a mistura de vinho com mirra servia para aliviar a dor do condenado, mas Jesus não quis. Ele conseguiu gritar: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E em meio a essa agonia toda, Jesus, assim como nós, tem um momento em que ele para e pensa e fala: meu Deus, o Senhor não me ouve. A Bíblia diz, como foi dito aqui de manhã, que os ouvidos do Senhor não estão fechados, nem o seu braço encolhido para que não possa abençoar. Mas para você que não veio cedo, eu quero dizer para você que Deus se viu na necessidade de não ouvir o filho dele gritar e não esticou o braço para livrar o filho dele, porque ele sabia que você precisava desse sacrifício para chegar até o trono. Sabe, às vezes a gente não se dá conta da importância desse sacrifício, porque eu acredito que vocês, sendo pais, sendo mães, vocês não teriam a coragem de oferecer o seu próprio filho para salvar um povo rebelde. E saber que essa salvação fosse alcançar gerações e gerações. É duro, né? Mas você tem que se conscientizar. Sabe? Foi onde Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que Jesus sabia da missão dele. Jesus sabia que tudo começou lá no Jardim do Éden. Você conhece a história. E havia um direito na mão do nosso inimigo. E Jesus sabia do plano de Deus, porque ele estava junto. Aleluia. E o outro grito que Jesus deu foi: está consumado. Não é a primeira vez que você escuta essa palavra, porque o irmão Diácono Paulo já falou aqui. Eu me lembro muito bem. Eu carrego
as palavras que ele falou naquele dia, na minha mente, como se fosse hoje. Eu lembro muito bem. Ele falou que foi sido pago, foi consumado. Aleluia. E veio o último grito, o grito final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que aconteceu? Quando Jesus entregou o espírito, houve escuridão, um eclipse, terremoto. Parecia que a natureza, ela se negava a acreditar que o seu Criador estava padecendo por tudo aquilo. Pessoas foram vistas, ressuscitaram, foram vistas nas ruas. O véu do santuário se rasgou. E é uma parte que agora eu quero entrar e fechar com você. Não sei se você sabe, nós falamos aqui também de manhã, o véu, ele tinha 9 metros de largura. Era um véu que ficava no santuário, que separava o Santo dos Santos, onde somente os sacerdotes podiam entrar. 9 metros de largura, 18 metros de altura, 76 milímetros de espessura. Isso dá 7,5 centímetros a grossura do véu. Ele se rasgou de cima a baixo na hora que Jesus bradou. E o que eu quero que você entenda é que a partir desse momento nos foi dado o direito de estar aqui, de estar no Santo dos Santos, de participar dessa comunhão, de abrir a boca e falar que o Senhor, Ele é nas nossas vidas. Sabe, quando você colocar os seus pés para fora daqui, tenha uma certeza: o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te proteger, porque foi a vocação do Pai. Enquanto nós estivéssemos aqui, que Ele estaria lá no céu preparando a nossa morada, o Espírito Santo estaria conosco. Parece coisa de louco, mas o Senhor em breve vem. É isso, nós temos que anunciar a sua morte e a certeza que Ele vai voltar para buscar um povo que vai morar no céu com Ele. Sabe? Tem importância para o sacrifício que foi feito. Dê valor para aquilo que foi feito. Muitas das vezes, quando você for tomar uma atitude, quando você for falar contra o seu irmão, como foi dito aqui, sabe? Quando você tiver algo contra alguém, lembre-se que alguém morreu por você lá na cruz e morreu por ele também. Tenha isso na sua mente. Sabe, a salvação não é só para mim, para você, é para todos aqueles que aceitam, para todos aqueles que querem. Nesse momento eu quero dizer para você uma coisa. O mais importante disso tudo é que você entenda que foi feito um sacrifício de morte, para que o sangue de Jesus alcançasse a sua vida. Eu não sei se há pessoas aqui que não entregaram sua vida para Jesus ainda, mas eu acredito que este é o momento para que você confesse com a sua boca que Ele é o Salvador, que Ele vai tomar conta da sua vida a partir de hoje. Muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam à força, mas não é pelo Espírito. E eu acredito que hoje você vai sair daqui num culto de domingo mais consciente de que Jesus sofreu por mim e por você. Como eu disse no começo, talvez não fosse essa a palavra que você esperava ouvir, sabe? Mas é isso que o meu Senhor mandou pregar. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Não fico mais de mim, porque eu não falei nada ainda daquilo que está na Bíblia. Olha aqui, para que Deus possa fazer uma obra no meu coração. E cada dia mais